Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e estamos com mais um vídeo de balé de repertório por aqui. Eu tô tendo que tomar chimarrão durante esse vídeo porque eu tô com muito frio e eu não quero colocar o casaco porque eu não quero, vai ficar feio, entendeu? Daí eu tô me esquentando com o chimarrão. Mas enfim, o balé de repertório de hoje é o balé O Corsário. Uhul! E eu fiz essa make maravilhosa inspirada nesse balé. Mas enfim, hoje vamos falar um pouco sobre o balé corsário, vou contar a história pra vocês. Eu já tenho uma playlist com muitos balés de repertório que eu já contei a história. Se eu não me engano, o corsário está sendo a 13ª ou 14ª, não sei. A história de repertório que eu tô contando por aqui, já fiz de várias, então deem uma olhada lá. Também vou deixar essa playlist linkada aqui em cima pra vocês. Mas antes da gente começar, já deixa um like nesse vídeo logo no início agora pra dar um apoio aqui pro canal, pra esse vídeo chegar pra mais pessoas ainda. Se inscreve caso tu ainda não seja inscrito, ativa as notificações e também me segue lá no meu Instagram, que é @lucorte. Mas então bora começar! O balé corsário, ele é baseado em um poema que foi escrito pelo Lord Byron. Ai, gente, tô meio engasgada aqui. E o balé corsário foi coreografado pelo famosíssimo Marius Petipa, que é quem coreografou quase todos os balés de repertório que a gente conhece hoje. Claro que ele não é o único, mas ele é um grande coreógrafo. A estreia do corsário foi em 1858, com o corpo de baile do Balé Imperial da Rússia. Esse balé é dividido em prólogo, primeiro, segundo, terceiro ato e epílogo. Para começar, vocês sabem o que é um corsário? Corsário é tipo de um pirata, digamos assim. Eles vivem navegando, saqueiam pessoas, enfim, que nem piratas. Então, no nosso prólogo, nós temos um navio que se perde numa tempestade, um navio de corsários, e ele naufraga em uma ilha grega. E é isso o prólogo. Então, o primeiro ato começa nessa ilha grega, tem a entrada lá das odaliscas, que elas entram fazendo grande texto. Ah, gente, muito importante falar, eu tô contando a história da versão do Mariinsky, que foi a que eu assisti, mas existe também outras versões que mudam um pouco a ordem da história, mas basicamente ela é a mesma, tá? Mas então eu tô contando pra vocês a do Mariinsky, que começa assim, tá? No primeiro ato, chegam as odaliscas lá nessa ilha grega, enfim, tem uma grande dança, entra a Medora, que é a nossa personagem principal, e é importante falar que todas essas odaliscas são escravas. Elas pertencem a um mercador, que no caso ele vende pessoas, entendeu? É bem tensa essa história, se vocês pararem pra pensar, é uma baita de uma lição sobre tráfico de pessoas, mas enfim, eu vou tentar contar de um jeito mais leve, mas eu só quero que vocês saibam, acho importante vocês saberem do peso dessa história, entendeu? Então tem as odaliscas lá, dançam bastante, tem a entrada da Medora, muito linda, e também tem a Gulnara, as duas são muito amigas, as duas são escravas também, odaliscas, dançam juntas, e elas entram lá e veem, né, que teve um naufrágio, que tem vários homens caídos, eles despertam, vão acordando, vão vendo se estão bem. Dentro desses corsários tem um líder, que é o Conrad. O Conrad é o nosso mocinho. O Conrad, ele tem dois amigos, que é o Birbanto e o Ali. O Ali não é bem amigo, ele é escravo dele também, entendeu? Então assim, o Birbanto é amigo dele, é um corsário, e o Ali é o escravo do Conrad. Então logo nessa entrada, o Conrad já vê a Medora, os dois se apaixonam, eles trocam abraços, enfim, dançam um pouco juntos. Quando chega, né, o mercador, e ele quer vender as escravas pra quem tá lá naquele bazar. Acaba, né, se montando um bazar ali. Então, o Conrad, que é um corsário, ele não tem muito dinheiro e ele quer muito resgatar a Medora, que é aquele apaixonado, mas ele não tem como. Eles começam a demonstrar, assim, apresentar as escravas para venda. O mercador começa a oferecer... Qual é o nome desse mercador mesmo? Lankeden. Mas eu vou chamar ele de mercador, que é mais fácil, tá? Ele tá apresentando porque lá tem um grande sultão. Ele, não sei se é sultão exatamente, mas é um nobre. Ele quer comprar uma escrava, ou mais de uma, né, com o mercador, e ele começa a apresentar elas, e é nesse momento que a gente tem o famoso padedê da escrava e do mercador, que quem dança é a Gulnara e o mercador, e é um padedê bem legal, porque ela começa com, né, um tecido tapando o rosto, pra depois só revelar a identidade dela. Aquele nobre que eu falei antes, ele fica enlouquecido, ele quer comprar a Gulnara, só que o mercador tava aguardando pra deixar por último pra mostrar a Medora, que digamos que a Medora era a favorita, assim, sabe, a que ele achava que ia impressionar mais.
Quando ele começa a mostrar a Medora, chega outro nobre muito rico que também está interessado nas escravas. Então ele apresenta a Medora, todo mundo fica impressionadíssimo com a Medora, acha ela linda demais, todo mundo quer a Medora. E esses dois nobres começam a disputar pela Medora. A Medora tá, ali, quando ela vê que aquele segundo nobre que chegou, na verdade, é o Conrad, que está disfarçado de nobre pra enganar todo mundo e resgatar a Medora. Resgatar, assim, ele quer roubar ela, basicamente, do mercador. Começa essa discussão e acaba que o sultão desiste de levar a Medora, ele leva só a Gulnara e as outras odaliscas. Quando ele termina de comprar e vai embora, o Conrad ataca o mercador, eles fazem ele de prisioneiro e resgatam a Medora. E é assim que termina o primeiro ato, então, muitas tretas. No segundo ato, eles vão para uma caverna. Eu não sei agora exatamente se é uma caverna ou se é uma taverna. Enfim, eles vão para um local. Eles, assim, os corsários, junto com a Medora que eles resgataram, e o mercador que está como prisioneiro, e várias outras odaliscas que eles conseguiram resgatar também. E nessa caverna, a Medora e o Conrad estão super apaixonados, Juras de amor pra lá, juras de amor pra cá. Eles dançam um padedê, que na verdade é um pas de trois. Aí é meio esquisito mesmo. Mas quem dança esse pas de trois é o Conrad, a Medora e o Ali. Lembra que eu falei ele lá no inicinho? Ele ainda não tinha aparecido muito lá no primeiro ato. O Ali é o escravo do Conrad, que é um grande amigo dele. E ele dança esse pas de deux porque eu acho completamente desnecessário. Mas é basicamente ele está jurando a fidelidade dele ao casal. Então ele está se tornando escravo dos dois. E os dois estão apaixonados. Então é bem engraçado porque eles meio que ficam revezando a Medora. Um vai lá, dança um pouquinho com a Medora, daí o outro vai lá e dança um pouquinho com a Medora. E aqui eu tenho um questionamento pra vocês. É uma dúvida que eu realmente estou quebrando a minha cabeça pra descobrir. Eu já botei lá no meu Instagram, pedi pra vocês me contarem se alguém soubesse. Ninguém sabe ao certo, 100% de certeza, o porquê disso. Existem várias teorias e eu quero saber se vocês aqui do YouTube sabem, porque até agora eu não encontrei nenhuma resposta concreta, oficial. Esse pas de trois é dançado pelo Conrad, que é o moço que normalmente tá vestido branco, a Medora, que é a principal, e o par romântico do Conrad, e o Ali, que é o escravo, é aquele que veste azul, que normalmente só usa uma calça e uma peninha assim na cabeça, sabe? Tem versões que eles não dançam esse pas de trois, eles dançam como pas de deux. Quando a gente encontra o balé completo e eles dançam o pas de deux, geralmente, pelo menos os que eu encontrei, quem dança o pas de deux é a Medora com o Conrad, que faz total sentido, No caso, a Medora e o de branco, porque eles são um par romântico, é um pas de deux romântico, tem muitos gestos e olhares e troca de olhares, que dá a entender que é uma coisa romântica. Porém, quando a gente vê esse pas de deux, esse grand pas de deux ser montado separado, por exemplo, para uma gala ou para um festival, alguma competição, eu, pelo menos, sempre vejo a Medora dançando com o Ali, que é o moço de azul, sabe? Eu não sei se vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, mas a minha questão é por que, quando se monta esse pas de deux separado, eles montam com o Ali, que é um pas de deux todo romântico, e o Ali não é o par romântico da Medora. Quem é o par romântico da Medora realmente é o Conrad. E essa dúvida está martelando na minha cabeça há dias. Todo mundo diz isso. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Já surgiram teorias de tipo assim, eles fizeram isso porque a variação do Ali é muito mais legal que a do Conrad. E realmente, é muito mais legal a variação do Ali, do escravo, do que a do Conrad. Só que, nesses balés de repertório, eles estão sempre variando, trocando. Tanto é que tem versões no Corsário que a Medora não dança a variação oficial da Medora. Ela dança a variação da Gansat, que é de outro balé, lá do La Bayadère. E também a gente vê muito no Paquita, eles fazendo isso, pegando variações de outros balés. Tem variação do Don Quixote, tem variação Talismã, lá no meio do Paquita. Então, assim, não é desculpa essa questão da variação, porque eles poderiam simplesmente trocar. Eu não consigo encontrar uma coisa, assim, plausível que justifique essa mudança de personagem, porque o Ali não é par romântico da Medora, ele não está apaixonado pela Medora, ele é completamente fiel ao casal. Em nenhum momento da versão que eu assisti teve algo de romântico entre o Ali e a Medora, apenas
Conrad e Medora. Então eu vou deixar aí o questionamento, que se alguém souber, por favor, me responde. Eu quero muito uma resposta certa, 100%, sabe? Porque assim, teorias eu já vi muitas, agora eu queria saber a verdade, entendeu? Mas desculpem essa pausa enorme no meio da história, mas é que eu realmente tô encucada com isso, estou intrigada com essa questão. Mas voltando à história, estão todos lá comemorando, eles dançam o pas de trois. Vou tomar um gole aqui que fiquei nervosa. Enfim, daí tá todo naquele clima de amor, a Medora com o Conrad, tipo, ela esqueceu completamente da amiga dela que foi comprada lá, a Gulnara, lembra? E a Medora faz um pedido muito especial pro Conrad. Ela chega pra ele e fala assim: sabe essas odaliscas que a gente sequestrou, né, junto comigo, assim, elas são as minhas amigas e eu queria muito que elas não fossem mais escravas. Tu pode, por favor, libertar elas? Ai, por favor, né? Então o Conrad concorda e liberta todas as odaliscas, né? Deixa elas livres, não são mais escravas. Claro que elas continuam ali com eles porque elas não têm pra onde ir. Mas enfim, ele liberta elas não são mais escravas. E quem fica muito furioso com isso é o Birbanto, que é um amigo do Conrad, eu já falei dele lá no primeiro ato. Ele fica muito indignado. Como assim? Tu vai libertar as nossas escravas? O que tu tá pensando? Ai, essa Medora colocou essas coisinhas na tua cabeça. O Conrad fica muito furioso, né? Ele sai ali com a Medora e o Ali. E alguns corsários também ficaram do lado deles, né? Mas, digamos assim, metade dos corsários foram para o lado do mal, que é o lado do Birbanto. Então, o Birbanto resolve libertar o prisioneiro deles, que era o mercador. Lembra que eles sequestraram ele também? Ele liberta e juntos eles fazem um plano para recuperar as escravas. Eles têm uma poção que faz a pessoa que cheirar aquela poção dormir. Eles colocam essa poção num buquê de flores e dão pra Medora pra ela entregar essas flores pro Conrad. Eles não sabem de nada. Então o Conrad recebe com muito amor. Ai, a minha amada está me dando um buquê lindo de flores, vamos cheirar. Então ele dorme, a Medora fica assim: oi, amado, por que você está dormindo? E daí ela percebe que foi todo um plano. Ela tenta sair de um lado, vem os corsários de um lado. Ela tenta sair do outro, vem os corsários do outro. E eles conseguem sequestrar ela e devolver ela pro mercador, todas as odaliscas. Nisso, o Ali vê tudo e ele chama junto com ele os outros corsários que ainda estavam, né, do lado do bem. Eles conseguem acordar o Conrad e eles vão atrás desses traidores. E assim, encerramos o segundo ato. Gente, esse segundo ato eu achei ele meio chato, porque antes de ter todas essas cenas legais, antes do padedê, tem um monte de dancinha que parece que é de encher linguiça, assim, sabe? Porque daí não tem muita cena. Mas enfim, né? Faz parte, todo balé tem isso. Então, o terceiro ato começa com a Medora chegando num harém. Que quem era o dono desse harém era aquele nobre que apareceu lá no primeiro ato que comprou a Gulnara. Quando ela chega lá, tem muitas odaliscas lá, todas a que ela conhecia, né? Porque aquele cara lá, que eu não sei o nome, o nobre, ele comprou todas. E ela encontra a amiga dela, a Gulnara. Então elas ficam muito felizes de estarem juntas de novo, apesar delas estarem, né, como escravas, mas elas ficam aliviadas de se reencontrar, tipo best friends, sabe? Então, quando elas estão naquele harém, elas saem para um jardim que tem ali, que é a famosa cena do jardim animado. Então, é uma parte do balé que é muito marcante, várias pessoas se remontam e, enfim, eu acho lindíssima toda essa parte do jardim animado. Enfim, é só uma parte meio à parte, assim, que elas dançam lá no jardim. Tem as flores, que na verdade são pessoas, mas enfim, vocês entenderam. Ah, esqueci de falar, esse harém fica na Turquia, então é tudo naquele estilo. Então, quando termina o jardim animado, né, elas voltam pra dentro do harém. E quando elas estão lá no harém, chegam vários homens. E aquele nobre, que é o dono do harém, ele pede pra várias escravas dançarem. Então aí tem aquele pas de trois das odaliscas, que é muito legal. Tem as variações, né? As 3 variações de odalisca. Muito bonito esse pas de trois. E quando termina essas danças, homens que chegaram ali se mostram, se revelam que na verdade eles são o Conrad e o Ali, e todos os corsários que ainda estavam do lado deles são disfarçados. Então eles sequestram, resgatam a Gulnara e a Medora. Finalmente
As duas amigas ficam juntas e todas as odaliscas daquele harém, eles conseguem resgatar elas. E esse é o final do terceiro ato. E nós só temos agora o epílogo, né? O epílogo também é muito curtinho, que é basicamente mostra o Conrad, a Medora, a Gulnara, todos eles saindo juntos no navio dos corsários para novas aventuras. E é assim que termina essa história. Antes de eu assistir o balé, eu tava tentando encontrar, né, versões pra ler um pouco da história antes de assistir o balé, e eu tava completamente confusa, eu não conseguia entender o que tava acontecendo. Depois que eu assisti o balé, ficou muito mais fácil de colocar as coisas na ordem, assim, na minha cabeça. Eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês de um jeito que todo mundo entenda, tá? Se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar um like. Se inscreve também aqui, caso ainda não seja inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Não esquece de comentar a tua teoria sobre o Pas de Trois / Pas de Deux do Conrad, Ali e Medora, tá? E me segue lá no meu Instagram e no meu TikTok, que os dois são @Lucote, tá? Um beijo, tchau!